Bom dia, irmãos. Hoje eu quero meditar com você no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, ocasião em que Davi poupa a vida de Saul e diz assim: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto, em Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras montesas. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Eu estava voltando do médico hoje com a minha esposa, queridos, e eu vi um motoqueiro passar um sinal vermelho e quase atropelou um senhor de idade. Isso me fez pensar: muitos brasileiros estão profundamente indignados com o nível de corrupção do Brasil. Só que nós não percebemos as coisas erradas que nós fazemos no cotidiano. Eu costumo dizer que nós temos dois tipos de prova na vida, o cristão, dois tipos de teste. E eu vejo claramente esses dois testes na vida e na experiência de Davi. O primeiro teste foi quando ele narra lá no capítulo 17 do primeiro livro que ele foi forçado a matar um leão e um urso, argumentando com Saul para convencê-lo para lutar contra Golias. E assim todos nós sabemos do desfecho vitorioso dessa etapa. Porém, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler fala de outro tipo de teste. É o teste de temor e fidelidade. Esse teste ele é muito sutil. Davi era perseguido injustamente por Saul. E realmente o Senhor lhe pôs às mãos a vida e a oportunidade de matar a Saul, seu inimigo. O Davi tinha todas as razões, motivos e justificativas para cometer aquele homicídio. Porém, ele tinha algo no seu coração, que era a presença, a voz de Deus, quando ele fala que Deus falou, bateu-lhe forte o coração quando ele cortou a orla. E por entender que Saul era ungido de Deus, ele não lhe tocou. E somente, irmãos, o temor e o caráter de um homem de Deus irá nos livrar de algumas situações cotidianas. Isso me ensina, queridos, que esse teste, muitos têm sido reprovados nele. O teste da força e da coragem, ele talvez é até uma situação que eu não tenho muita opção, pois eu tenho que enfrentar. Porém, o teste da fidelidade e do temor, ele é uma opção na vida do cristão. Se Davi tivesse matado Saul naquela ocasião, o seu chamado, a sua unção e o seu ministério teria terminado ali como fugitivo. Isso me faz lembrar, queridos, das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 21, quando ele está versando sobre a parábola dos talentos. E ele diz assim na conclusão: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Muitas pessoas e muitos cristãos têm se justificado comportamento e atitudes impróprias porque estão em pequenos projetos, estão falando a um público pequeno, somente algumas oportunidades. Queridos, a palavra do Senhor diz que eis que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Eu entendo que muitas pessoas não percebem que aquela pequena ocasião, aquela pequena circunstância, que talvez seria até legal, mas não seria moral e não seria do caráter cristão, tem sido um teste da parte de Deus. E infelizmente, sem perceber, muitos têm sido reprovados. Que nós possamos, amados, estar atentos às pequenas circunstâncias para não ser reprovado no teste de temor e fidelidade. Que Deus nos ajude, fraternalmente em Cristo, Pastor Ian.